O que é destaque nesta edição? SEDUC anuncia a contratação temporária de 4.000 professores para 2020. Manaus vai sediar encontro sul-americano de agência de inteligência de fronteiras. Vacinação contra sarampo para adultos de 20 a 29 anos começa na segunda-feira. Amazonas Energia diz que temporais e furtos são principais causas de apagões. Ex-prefeito de Manicoré é condenado a 8 anos de prisão por desvio de verbas. Cúpula dos BRICS reúne líderes do bloco em Brasília nesta quinta-feira e Bolsonaro diz aos presidentes que querem ampliar negócios com países do grupo. Aviões militares sobrevoam La Paz e mais um dia de confrontos que já deixaram 10 mortos. ONU defende custos mais baixos de tratamento no Dia Mundial da Diabetes. Em jogo de 8 gols e 2 viradas, Flamengo e Vasco empatam no Maracanã. Corpo de homem é encontrado no ramal da Embrapa na M010. Na madrugada, homem foi executado na colônia Antônio Aleixo, improvável acerto de contas. O Jornal da Manhã, mais de 60 anos no ar, começa agora. 5h48, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM de Anamã. Pará FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã Eu e Você em Boca do Acre. Conaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. Agora 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. A chance de chover 20 milímetros é de 90%, diz o Climatempo. A temperatura máxima pode subir aos 33 graus, no momento é de 25 graus Celsius. A umidade relativa do ar está em 94%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 14 de novembro. Chegamos aos 318 dias do ano e faltam 47 para terminar 2019. Dia de São Serapião. Também é o dia do Bandeirante. Dia Nacional de Alfabetização. E o Dia Mundial do Diabetes. Em Roma, era costume neste dia fazer uma inspeção geral à cavalaria. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros e seu nível em relação ao mar estava em 19 metros e 16 centímetros. A cheia já é de 1,10 m. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Penada também opera sem restrições. Fatos marcantes da história. 1965, Guerra do Vietnã, começa a Batalha de Ia Drang, o primeiro grande engajamento entre as forças americanas e norte-vietnamitas regulares. 1975, o presidente Ernesto Geisel cria o Programa Nacional do Álcool para enfrentar a crise do petróleo no Brasil. Em 14 de novembro de 1982, ocorre a primeira eleição legislativa brasileira após 20 anos de regime militar. O PDS elegeu 12 governadores e a oposição 10, embora tenha ficado com os estados mais importantes. O período autoritário estava chegando ao fim. Começava o projeto Direta e Já. 1990, após a reunificação alemã, a República Federal da Alemanha e a Polônia assinam um tratado confirmando a linha Oder-Neisse como fronteira entre a Alemanha e a Polônia. 1922, diversos tremores de terra provocam a morte de mais de 2.000 pessoas no Chile. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, meu amigo Itamar Jardina, bom dia você amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, um homem atirou na mulher dele 5 vezes em Itacoatiara, o revólver falhou nas 5 vezes e ele deu uma coronhada na cabeça dela, Pellegrini, porque não conseguiu matá-la. Pois é, Paulo, ela deu muita sorte, esse bandido covarde, né? Atirou pra matar, pegou no revólver, né? É o marido dela, Pellegrini. Pois é, acionou o gatilho e queria dar fim na própria mulher, né, Paulo? É um bandido covarde que tentou matar a mulher.
Peregrini, uma jovem teve o seu telefone roubado por 2 bandidos da motocicleta. Eles levaram o celular e na saída ainda atiraram na moça. Peregrini, infelizmente, pegou só num braço. Pois é, Paulo, né? Os bandidos estão cada vez mais audaciosos e violentos, Paulo. Nesse caso, a jovem não esboçou nenhum tipo de reação. Ela tem 21 anos de idade. Isso aconteceu na zona sul da cidade, no bairro Colônia Oliveira Machado. Na hora que o bandido levou o celular, ele covardemente, cruelmente atirou aí na moça para matar. Graças a Deus pegou somente no braço. E numa prova aí, né, Paulo? O vídeo mostra da ação dos bandidos, a crueldade que esses bandidos agem na cidade. O Peregrini informava ontem em primeira mão daquele assalto acontecido a uma unidade de saúde no bairro de São Francisco, quando 2 bandidos chegaram lá armados de faca e começaram a fazer a limpa, levando celulares e bolsas das pessoas que estavam na fila à espera de abrir lá a UBS, lá no bairro de São Francisco. E o que aconteceu? De repente um passou mal, teve uma síncope e já caiu morto, né, Peregrini? O outro fugiu com o roubo e correu, pegou um ônibus. Pois é, fugiu de ônibus, né, Paulo Guerra? E o outro acabou partindo dessa para pior. Ficou lá, foi assaltar, foi roubar as pessoas que estavam na fila das UBS. Isso acontece, Paulo, infelizmente, né? Isso não é um fato isolado, isso vem acontecendo sempre. As pessoas procuram atendimento médico na madrugada, ficam por ali nas filas e de repente aparecem os bandidos para levar principalmente o celular. Peregrini, um fato lamentável está acontecendo. É muita atenção às pessoas que vão fazer compras em shoppings, principalmente. Está acontecendo, Peregrini, e atenção também o Procon. Eu fui fazer uma compra ontem no shopping, Peregrini, de R$255 e fui pagar com o cartão de débito e fui informado que se eu pagasse no cartão de débito, a mercadoria sairia por R$300. Pode, Peregrini? Pois é, não pode, né, Paulo Guerra, né? O código do consumidor é muito claro, o valor que é pago no dinheiro, à vista, e no débito também, que não deixa de ser à vista, tem que ser pago o mesmo valor. Isso acontece realmente, Paulo Guerra, a gente vê muito isso por aí, no cartão é tanto, no dinheiro é tanto. Isso não pode ser uma prática abusiva, né, que deve ser corrigida, deve ser inclusive punida aí pelos órgãos de defesa do consumidor. Pois é, eu fui comprar uma lente de contato ontem lá no shopping e fui informado de que quando eu fui pagar com o cartão de débito era R$255 a compra. Ela disse que se eu pagasse com o cartão de débito ela passaria para R$300. É muito alto esse preço, R$45 a mais só por causa do cartão de débito, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Vamos esperar aí. Tá bom de você fazer uma denúncia, né, Paulo Guerra, para ver se essa loja se enquadra aí no Código de Defesa. Mas não é só ela não, Peregrini, muitos fazem isso. Uma blitz no shopping, não, Paulo? Pois é, outra coisa, Peregrini, no Amazonas Shopping e o som ambiente a todo volume, Peregrini, ninguém pode conversar dentro do Amazonas Shopping, já se falou isso várias vezes. Onde que está o pessoal que faz fiscalização, o órgão competente para fiscalização, para que vá também ao shopping, porque as pessoas reclamam muito alto o som ambiente dentro do Amazonas Shopping. É verdade, Paulo, que é outra coisa, é o som em sala de cinema, rapaz, é um negócio absurdo, né? As caixas de som colocam ali o volume altíssimo, você não tem, fica até um pouco perturbado de tão alto o som que é colocado nas salas de cinema. Por onde andam os decibéis, não é, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Tem um determinado quantidade de decibéis para que as pessoas possam conversar para qualquer tipo de ambiente. Senão a pessoa acaba ficando perturbada no ambiente onde está. O Instituto Médico Legal está em deslocamento para recolher o corpo de um homem. O Rabecão já foi para lá, não é, Peregrini? Para a colônia Antônio Aleixo. Um homem foi executado. Pois é, Paulo Guerra, e é um bom estirão, né? Já pensou, Cidade Nova, Núcleo 23, onde fica a sede do Instituto Médico Legal, até o bairro Colônia Antônio Aleixo, o último bairro da zona leste da cidade, já chegando no Rio. Pois é, você colocou muito bem, Paulo. O homem foi assassinado em circunstâncias ainda misteriosas. O crime aconteceu na madrugada de hoje, Instituto Médico Legal já voltando com o corpo da vítima para a sede daquele instituto. O homem foi morto a tiros, não se sabe ainda quem foi que atirou, mas a motivação do crime pode ter a ver, segundo as primeiras informações, com acerto de contas devido ao tráfico de droga. 5 horas e 56 minutos em Manaus. Peregrini, transporte coletivo, como é que está?
Pois é, Paulo, já fiz aquele roteiro que a gente sempre faz, tá tudo na mais absoluta tranquilidade no que se diz respeito à paralisação até o presente momento, né? Já passamos na garagem da Global, já passamos na garagem da Eucatu, já passamos na garagem da Líder, tá tudo normal, pelo menos até o presente momento. Sempre há, Paulo Guerra, aquela tensão, sempre tem algo que possa acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque a grande maioria dos funcionários estão com férias atrasadas, os benefícios como ticket, vale refeição e vale lanche, a grande maioria das vezes estão atrasando, ficam atrasadas. Tem a questão agora do motorista pagar pelas peças do ônibus, estão acertando essa situação e a movimentação, Paulo, a expectativa é sempre aquela. Será que vai parar? Será que não vai? Pelo menos até o presente momento está tranquilo. Tá bom, Peregrino, daqui a pouco você volta e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho. Conto sim, Paulo Guerra, abraçando aí os nossos ouvintes aí de todo o interior do estado, o pessoal de Manacapuru, aquele abraço Manacapuru, abraço também aí a Maués, enfim, a todo o interior do estado, aquelas comunidades mais distantes. Muito obrigado pela audiência. Major Afrânio está te ouvindo, Peregrino. Major Afrânio, o grande Major Afrânio, aquele abraço. Eu não lembro do Major Afrânio lá em Manacapuru, da esposa dele, da dona Marília. Eu lembro também do Conde, do Beto D'Angelo, do Cristiano, do Gringo. Aquele abraço a todo o pessoal aí de Manacapuru, em especial ao José Maria Bastos e ao companheiro Zeg Deg, que também deve estar preparando o seu texto para daqui a pouco conversar contigo e nossos ouvintes, Paulo. Sem dúvida alguma, Peregrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. 5:58 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Feira do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Fique Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. A audiência pública vai debater sobre a proposta de criação da APA, Área de Proteção Ambiental Sauim de Coleira, abrangendo área de 211 mil hectares nos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Será no próximo dia 18 às 14 horas o plenário da Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Sinésio Campos do PT, ele que é presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento. E é com ele que eu converso agora. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte da Difusora. É exatamente isso aí. É uma área de 211 mil hectares e que cada hectare representa um campo de futebol. Ou seja, seria uma área, na criação dessa área de proteção ambiental, na ordem de 211 mil campos de futebol, Arena da Amazônia, ou então o Flório de Mendonça em Itacoatiara. Então aprovamos no dia de ontem com o objetivo de debater, encaminhar as providências sobre a proposta da criação da APA, né? A Área de Proteção Ambiental Sauim de Coleira, que abrange, como citei, os municípios de Itacoatiara e Rio Preto. Eu entendo, Paulo, que ajudar a salvar o Sauim de Coleira da extinção é fundamental para todos nós, né? Então todos nós queremos preservar. Então a Secretaria Estadual de Meio Ambiente deflagrou, juntamente o Sistema Estadual de Unidade de Conservação, essas reuniões, essas audiências públicas, consultas públicas, né? E começamos a receber ao mesmo tempo, no nosso gabinete, manifestações contrárias de moradores das áreas pretendidas e dos representantes. Então eu entendo que discutir também as possíveis consequências para as pessoas, para os municípios, que na verdade 70% dessa área é no município de Itacoatiara e 30% na área de Rio Preto da Eva, e estaria inviabilizando vários programas, né, de investimento. E muitas das vezes programas, por exemplo, o Novo Remanso, a produção do abacaxi, como também o projeto agroindustrial em Rio Preto da Eva. Então, dessa forma, nós
aprovamos no dia de ontem, por unanimidade, pelos deputados estaduais na Assembleia, para audiência pública no dia 14, no dia 18, agora segunda-feira, às 2 horas da tarde. E o que queremos nessa audiência? Primeiro, ouvir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, representantes da sociedade, Câmara de Vereadores, produtores, comunitários, as entidades públicas, civis, como também as instituições científicas, né, que tratam dessa matéria quanto à proposta da criação dessa APA e, acima de tudo, debater as consequências e os impactos que essa APA dará para os produtores e moradores dessas áreas pretendidas, né? Até porque nós entendemos que existe no Amazonas muitas áreas de proteções ambientais que foram criadas que muitas das vezes não sabemos quais são os reais objetivos. Se é para preservar, no caso desse aí, o macaquinho salim de coleira, ou então para inviabilizar projetos de investimentos, né? E, acima de tudo, uma vida digna e decente para os produtores assentados nessas áreas e proprietários, inclusive, dessas áreas. Então, convidamos aqui a todos para segunda-feira, na Assembleia Legislativa, a partir dia 18, a partir das 2 horas, no plenário Rui Araújo, para que a gente possa fazer esse grande debate, encaminhar providências. Não vamos antecipar o que pensamos, mas recebemos já centenas de milhares de reclamações que estão tentando criar uma área imensa de 211 mil hectares para inviabilizar, na verdade, a dos produtores e trabalhadores rurais. Então, aqui está o convite de todos e, acima de tudo, vamos continuar fazendo com que a Amazônia e o Amazonas não seja somente uma grande área, mas inviabilizada diante de grandes áreas de proteção e conservação que são criadas praticamente diariamente. Conversei com o deputado Sinésio Campos. Bom dia, deputado. Bom dia, que Deus abençoe a todos. A partir desta sexta-feira, as vias que circulam a rotatória do bairro Armando Mendes, mais conhecida como Bola da Samsung, na Zona Leste, serão interditadas para o avanço das obras de recuperação da malha viária do Distrito Industrial 1, realizadas pela Prefeitura de Manaus em parceria com a Sulframa. A intervenção vai durar aproximadamente 45 dias para que seja concluída a nova pavimentação rígida do local. O secretário municipal de infraestrutura, Kelton Aguiar, explica que esse é o último trecho para a aplicação da pavimentação rígida da rotatória e para a segurança dos motoristas e trabalhadores será preciso realizar essa intervenção. Será uma interdição momentânea para beneficiar todos que utilizam esse trecho, pois a nova pavimentação será mais duradoura para suportar o intenso fluxo da área. A perspectiva é de que, com a finalização dessa etapa, será liberada a rotatória por completo para a circulação de veículos. Haverá novas intervenções viárias na rotatória do Armando Mendes por conta do avanço da obra. Então, a principal intervenção que haverá no perímetro será com relação aos veículos que circulam na Avenida Oitis no sentido bairro-centro. Esses veículos que circulam nesse local não poderão mais acessar e chegar na rotatória do Armando Mendes para seguir em direção ao centro. Obrigatoriamente, esses veículos que circulam na Avenida Oitis sentido bairro-centro deverão fazer uma conversão à direita para a Avenida Itacolomi, que é a rua da feira do Armando Mendes, para poder acessar a Avenida Otásmirim. E assim seguir seu destino normalmente, podendo fazer o retorno na Otásmirim para pegar o sentido oposto e assim conseguir acessar novamente a rotatória do Armando Mendes e seguir o seu destino. Uma informação importante que vale salientar é que os veículos pesados, como caminhões e carretas, só terão acesso local na Avenida Oitis, por conta do seu peso bruto total. A Prefeitura de Manaus também avança com os serviços em outra frente de obra na Avenida Constantino Neri. Também no feriado do dia 15 de novembro, sexta-feira, de 8 às 16 horas, haverá interdição temporária da avenida nos dois sentidos no trecho entre as ruas João Valério e Pará para remanejamento dos postes e adequação da rede de energia elétrica. Os serviços são necessários para a execução de uma nova etapa da construção do complexo viário Ministro Roberto Campos e durante a interdição os veículos e o transporte coletivo são desviados para as ruas e avenidas próximas. O Jornal da Manhã vai a Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. 6:09 em Manaus. O Valdino não veio, mas quem vem agora é José Alberto Zegdeg, mas em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra.
Quinta-feira, 14 de novembro de 2019, véspera de mais um feriadão. E mais uma vez, com certeza, muita gente deverá deixar a capital Manaus e pegar a estrada rumo a Manacapuru. Na segunda-feira, fizemos uma matéria relacionada à rodovia M070, estrada que liga Manaus a Manacapuru e outros municípios. Na matéria, evidenciamos as diversas reclamações de pessoas que trafegam constantemente nesta rodovia e também aquelas que aproveitam esses grandes feriados para sair de Manaus para outros lugares. A matéria repercutiu bastante, o que fez com que a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, nos enviasse uma nota explicando o motivo da paralisação na obra da duplicação da rodovia. A nota diz o seguinte: a CEINFRA informa que as obras de duplicação da M070, que apresentam um percentual de 60%, sofreram redução no ritmo de trabalho em razão da chegada antecipada do período de chuvas em nossa região. Informa ainda que a empresa responsável pela obra continua com máquinas e homens mobilizados e que no momento está procedendo à sinalização definitiva de cerca de 10 quilômetros de pista, já duplicada nos trechos compreendidos do quilômetro 78 até o Miriti, também nas proximidades do Ariaú. E que essa redução de ritmo, contudo, não altera o cronograma estabelecido, os custos previstos nem provoca alteração contratual e que o ritmo anterior das obras deverá ser retomado a qualquer momento, dependendo da situação climática. Bem, se depender da situação climática, pode botar prego de molho, pois tão cedo essa obra que há quase um ano da parte de Jabuti serão retomadas. O inverno já chegou. O que mais nos surpreende é que o trecho entre o quilômetro 20 até a ponte do rio Ariaú foi concluído em menos de 3 meses. Então quem vai pegar a M070, muito cuidado. Em alguns trechos a estrada não está nada boa. Agora, Paulo, para encerrar, uma boa notícia é que a CEINFRA também informou que está realizando desde o último sábado, dia 9, uma operação de revitalização do leito da pista da M352 da estrada de Novo Airão, com ações de tapa-buracos e remendos profundos. Alguns dias atrás também falamos sobre essa estrada que também é muito utilizada principalmente por turistas e visitantes. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Agora sim, temos informações com Valdino Castro, que está em Urucará. Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Centro de Educacional e Tempo Integral Pedro Falabella, aqui em Urucará, está realizando neste dia 14 de novembro o Dia da Família na Escola. O objetivo dessa ação é ofertar atendimento, serviço e atividades esportivas a fim de fortalecer a integração entre escola e família para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Durante o evento, diversas atividades serão executadas, como palestras, dinâmicas, jogos e brincadeiras, sorteios de cestas básicas, atendimento médico, aferição da PA, teste rápido, consultas e serviços de estética, sobrancelhas, maquiagens e outros. Será oferecido café da manhã e almoço para todos os presentes. Escola e família, parceiras na educação. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h13. Morreu na tarde de ontem em Manaus o mestre Roberto Evangelista, um dos pioneiros da União do Vegetal na capital amazonense. Ele tinha 73 anos e faleceu após ser acometido por um infarto. Inovador, Roberto conquistou reconhecimento internacional como artista plástico em instalações originais que refletiam sua visão especial sobre a Amazônia. O velório de Roberto Evangelista está acontecendo no núcleo Calperi do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, na Avenida Laguna Lírio do Vale, onde ele era mestre. O enterro será às 16h30 no cemitério municipal de São João Batista. O município de Iranduba é o endereço ideal para quem pretende comprar produtos da agricultura familiar de hoje até o próximo domingo. Hoje, a partir das 7h da manhã, no Big Bom da Várzea, na margem do Rio Solimões, tem venda de produtos vindo diretamente do campo para a mesa do consumidor. No mesmo local, segundo a presidente da Associação Comercial de Iranduba, Joana Praia, uma das organizadoras da feira,
será servido um sopão no dia de hoje para famílias carentes da comunidade gratuitamente. Amanhã e sábado, das 7 às 15 horas, a Feira da Agricultura Familiar será na sede do município, em frente à Secretaria de Saúde. O evento é promovido pelo governo do estado e pela prefeitura de Iranduba. No sábado, durante a feira, haverá venda de pirarucu procedente do projeto de manejo sustentável da Ilha da Paciência. Ainda no sábado e também no domingo, pela parte da manhã, vai ter feira de produtos da agricultura familiar no quilômetro 10 da estrada de Janauari. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vem a Manaus nesta quinta-feira para participar do evento de chegada do novo porta-container da empresa Login Logística Intermodal, o Login Polaris. O navio foi construído pelo estaleiro chinês CSSC Guangzhou Wenchong Shipyard e já está ancorado no porto Chibatão. O investimento foi de 152 milhões de reais. Com capacidade para 2.700 unidade equivalente de transporte, o Login Polaris é o primeiro navio brasileiro a ter o calendário de docagem estendida de 5 anos para 7,5, aprovado pela Sociedade Classificadora e autoridades brasileiras, permitindo maior disponibilidade do ativo. Está apto para transportar 600 contêineres refrigerados, que vai ampliar a capacidade da companhia para esse tipo de carga, que atualmente conta com 4 porta-contêineres próprios e 2 afretados. Nesta quarta-feira, no maior evento de segurança e defesa da Amazônia, o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Luizmar Bonates, defendeu a criação de um banco de dados dos países sul-americanos para potencializar o combate ao narcotráfico. A Amazon Security and Defense Exhibition ocorre em Belém e vai até esta quinta-feira hoje, portanto. Na ocasião, o secretário de Segurança anunciou a realização em Manaus nos dias 3, 4 e 5 de março de 2020 do primeiro encontro sul-americano de agências de inteligência de fronteiras. O evento contará com a presença de representantes de estados e países fronteiriços ao Amazonas, contando também com a participação de autoridades da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru, além das Guianas Francesa, Inglesa e o Suriname. Já há presenças confirmadas de representantes do FBI e da Agência Antidrogas dos Estados Unidos. A Secretaria de Segurança também está convidando agências de inteligência de países europeus. As inscrições online para 17.500 vagas oferecidas no edital do processo seletivo 2020 do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus iniciou às 10 horas desta quinta-feira e segue até às 23h59 do próximo dia 1º de dezembro pelo endereço www.bolsa.manaus.am.gov.br. Serão oferecidas bolsas integrais de 100 e parciais de 50% ou 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão coordena o processo seletivo por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducação. A hora em Manaus. 6 horas e 17 minutos. O comércio amazonense registrou aumento de 0,3% em setembro na comparação com agosto. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 12,5%. O comércio ampliado teve crescimento de 0,9%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgada hoje pelo IBGE. Hoje e amanhã, Manaus sediará a Conferência Internacional de Turismo Sustentável da Amazônia, a Conates Amazônia 2019, evento de turismo e empreendedorismo sustentável que chega à sua 14ª edição no Brasil e 4ª na região amazônica brasileira. Promovida pela Marinho Comércio Exterior, a conferência conta com o apoio da Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Com acesso gratuito, as atividades serão realizadas no Palacete Providencial e no Colégio Amazonense Dom Pedro II, no centro histórico da cidade. Este ano a conferência traz a temática saúde, esporte e lazer, etnias e línguas indígenas, valorizando a participação comunitária e da cultura indígena, além de chamar a atenção para a importância da sustentabilidade do turismo receptivo na região norte. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo de 2019 será iniciada na segunda-feira aqui em Manaus. Agora o público-alvo é formado por adultos jovens de 20 a 29 anos de idade que ainda não foram vacinados ou que precisam receber a segunda dose da vacina. A campanha ocorrerá no período de 18 a 30 de novembro, com a intensificação das ações de imunização em todas as unidades de saúde da rede municipal com sala de vacina, segundo a Prefeitura de Manaus. O ex-prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário,
empresário foi condenado pela Justiça do Amazonas a 8 anos e 1 mês de prisão por usar funcionária laranja para desviar verba municipal. Acusado de crime de responsabilidade, ele ainda foi condenado à perda de cargo e à inabilitação por 5 anos para o exercício de função pública eletivo ou de nomeação, além do ressarcimento aos cofres públicos de R$50.700. Após denúncia do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal condenou o ex-prefeito do Careiro, Hamilton Alves Vilar, e o empresário João Caram Filho pelo crime de responsabilidade. Segundo o Ministério Público Federal, os réus desviaram verbas públicas federais destinadas à construção de módulos sanitários em comunidades da zona rural daquele município. O ex-prefeito foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto e à perda do direito de exercer cargo ou função pública pelo mesmo período. O réu poderá recorrer da sentença em liberdade. Caram Filho teve a prisão substituída pelo pagamento de 10 salários mínimos e pela prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo período de 4 anos. A audiência pública para debater ou vai debater sobre a proposta de criação da área de proteção animal Sauim de Coleira, abrangendo a área de 211 mil hectares nos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Será no próximo dia 18, a partir das 14 horas, no plenário da Assembleia. A criação de um grupo de trabalho com a tarefa de disciplinar a ocupação do espaço fluvial e regularizar os flutuantes na região do Tarumã foi definida em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa por iniciativa da deputada professora Terezinha Ruiz, do PSDB, atendendo solicitação da Superintendência do Patrimônio da União. Terezinha propôs que o grupo de trabalho trabalhe a elaboração de uma lei complementar para regularizar os flutuantes a fim de garantir o controle das atividades comerciais no espaço fluvial, por se tratar de águas públicas federais. Além disso, precisamos criar medidas de preservação ambiental para conter a degradação e a poluição das águas, observou a deputada. Diante das manifestações contra os constantes apagões de energia elétrica nos municípios do interior do estado, o diretor-presidente da Amazonas Energia, Tarcísio Rosa, participou na manhã desta quarta-feira de uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa para explicar as falhas do serviço. Entre as soluções reivindicadas, a concessionária apresentou obras do parque e ação de combate às irregularidades. A sessão foi convocada pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual João Luiz, do Republicano. Em relação às recentes reclamações que chegaram ao conhecimento dos deputados, o diretor-presidente respondeu que as principais causas de interrupções no fornecimento de energia elétrica nos últimos meses foram tempestades, quedas de árvores, acidentes de trânsito, quando carros atingem postes da rede e ligações irregulares. Sobre os acionamentos em Manacapuru, Tarcísio Rosa negou com veemência que não existe tal ocorrência e que o fornecimento pode apresentar instabilidade devido à estrutura passar no meio da floresta. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, aprovou no plenário Adriano Jorge, da Câmara Municipal de Manaus, moção de parabenização pelos 71 anos de história da Radiodifusora do Amazonas. O parlamentar, que também é radialista, lembrou aos colegas a ousadia do fundador da emissora, José Cláudio de Souza, que gerou uma família de nomes no rádio amazonense. Elias Emanuel ressaltou que, além da programação musical que atinge todos os gostos, a difusora é marca registrada no radiojornalismo com o Jornal da Manhã, que está no ar há 60 anos e tem vozes como as de Paulo Guerra, editor-chefe, e Eduardo Silva, seu companheiro de apresentação, além de giro de notícias que fecha o dia com informações aos rádio ouvintes. A difusora é um patrimônio do Amazonas, finalizou o vereador Elias Emanuel. A produção das fabricantes de bicicleta instaladas no Polo Industrial de Manaus atingiu 116.301 unidades no mês de outubro. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, foi o melhor resultado para o mês desde 2011, com 91.487 unidades. Com isso, a região consolida sua posição como o maior centro gerador de bicicletas entre todos os países do Ocidente, ficando atrás apenas da concentração fabril que ocorre no Sudeste Asiático. O secretário de Educação e Desporto, Vicente Nogueira, anunciou ontem a abertura de um edital para a contratação temporária de 4.000 professores no quadro de servidores da pasta. Os aprovados no processo seletivo formarão o quantitativo de substitutos para o ano letivo de 2020, a contar do início das aulas. O anúncio ocorreu na Assembleia Legislativa após Nogueira sair de uma reunião com 12 deputados estaduais sobre tratativas da gestão do órgão desde a saída do antigo secretário Luiz Castro em setembro. A publicação do documento para o certame está prevista para o fim deste mês, conforme a assessoria de imprensa. Apesar da necessidade de contratação temporária, Nogueira explicou que não afetará o chamamento de concursados aprovados. Polícia.
Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o plantão no 28 de agosto foi bem tranquilo a modo, poucas ocorrências à noite e madrugada. No pronto socorro João Lúcio, onde é uma entrada no bico do urubu, tá vai, não vai, tá quase partindo dessa para pior. Ele foi vítima de arma de fogo e deu uma entrada à noite de ontem no pronto socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, agressão física, foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Não poderia passar em branco. Foi briga de torcedores. Dois discutiram, se arengaram e foram para a briga. Isso aconteceu nas proximidades, ali pertinho do bar do Vasco e do Flamengo, na rotatória do bairro Jorge Teixeira. O flamenguista estava humilhando o vascaíno. Vasco não ganha do Flamengo já faz 3 anos. O Vasco está lutando para não cair. O Vasco já não ganha do Flamengo há 3 anos e ontem comemorou o empate. O vascaíno não gostou e os dois foram para a briga. O vascaíno empatou no campo, mas perdeu na porrada lá na área do bairro Jorge Teixeira. O vascaíno deu entrada no pronto-socorro com vários hematomas pelo corpo e uma camisa do gigante da colina, o Cruz Maltino, toda banhada em sangue. Ninguém sabia o que doía mais. É ele não ganhar há 3 anos do Flamengo ou se eram as pancadas que ele havia levado do flamenguista. De polícia, Rafael Mendes Paixão, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morreu depois de ser atingido a bala. Ele estava internado no pronto-socorro, mas partiu dessa para pior. Daqui a pouquinho mais detalhes. Outro detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que a Rocan, na madrugada de hoje, mais uma do batalhão Rocan. A Rocan apreendeu 2 armas a noite passada no bairro de São José. Elementos que estavam num golfe foram denunciados para a Rocan e eles estavam sim lá com arma, com droga, e a polícia foi acionada, a Rocan, e rapidamente chegou. A Rocan foi acionada pelo Zap da Rocan. Você que quer a Rocan no seu bairro, anote o Zap da Rocan. A Rocan, quando você mandar mensagem, vai até o seu bairro. Você sabe que tem venda de droga, sabe se tem bandido, sabe se tem alguma coisa errada no seu bairro, passe o Zap para a Rocan através do número. Olha o Zap da Rocan, 9280-7574, 9280-7574. A Rocan será com certeza acionada e vai carinhosamente ao seu bairro. Anote aí, 9280-7574. Esse é o Zap da Rocan. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção, ele foi notícia no dia de ontem no Jornal da Manhã. Rafael Mendes foi barbaramente baleado no bairro da Praça 14, na rua Afonso Pena. Daí em diante ele foi levado ao pronto-socorro, onde de tudo foi feito para salvar a vida deste homem. Entretanto, ele acabou morrendo à noite de ontem. No ramal da Embrapa, um corpo até o presente momento não identificado. O ramal da Embrapa fica na estrada M010. O corpo foi encontrado. Um senhor de aproximadamente entre 60 e 65 anos estava lá deitado. O passarinho da morte sobrevoava aquela área lá do ramal da Embrapa. E o homem foi encontrado morto. Daí foi levado à sede do Instituto Médico Legal. Não foi identificado ainda. E atenção! Morte no
no bairro Colônia Antônio Aleixo. Foi a noite de ontem. Um homem até o presente momento não identificado, em circunstâncias misteriosas. Ninguém sabe, ninguém viu. E se viu não quer dizer como foi que esse homem, por quem ele foi abordado e por quem ele foi abordado, por quem ele foi assassinado, por que ele foi assassinado. Ninguém disse absolutamente nada, mas a polícia já está investigando que um homem de aproximadamente 20 anos de idade, entre 20 e 25 na realidade, foi morto a tiros na madrugada de hoje, no bairro Colônia Antônio Aleixo, ali perto do Chapô Prevô. Ninguém sabe, ninguém viu. A polícia já está investigando o crime. O carro Tumba, o rabecão do Instituto Médico Legal já levou a vítima à sede do IML. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada. Duvido tu me ajudar, Milton. Noite e madrugada, Milton Cabral. Onde o passarinho da morte. O passarinho da morte cantou e cantou alto no bairro Colônia Antônio Aleixo. O passarinho estava de férias. O passarinho da morte sobrevoou o bairro Colônia Antônio Aleixo. Um pássaro preto, todo desengonçado, faltando algumas penas. Um passarinho preto. Passarinho bonito é o bem-te-vi, o roxinol. O passarinho da morte é um pássaro feio. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. 7 gols a favor, 1 contra, 2 viradas, 11 cartões. Não perca a conta. Pênalti, confusão, provocações. Teve tudo isso e mais um pouco no Flamengo e Vasco ontem à noite no Maracanã. Em jogo antecipado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida maluca e para lá de emocionante terminou em empate 4-4, com 2 gols de Bruno Henrique, outro de Everton Ribeiro, Pikachu, Marco Júnior, Marrone e Ribamar, além de um contra de Danilo Barcelos. Na tabela, resultado ruim para os dois lados. O rubro-negro não tem mais chance de ser campeão essa semana e o Cruz Maltino fica cada vez mais distante do sonho de classificação para a Libertadores. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 78 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, abre 11 do Palmeiras, mas com um jogo a mais. Matematicamente, só poderá ser campeão após a final da Libertadores, independentemente do resultado de Bahia e Palmeiras. Já o Vasco alcançou os 43 pontos, ganhou uma posição e subiu para 10º lugar. Na próxima rodada, o rubro-negro visita o Grêmio domingo em Porto Alegre. O Cruz Maltino recebe o Goiás na segunda-feira no Rio de Janeiro. E em meio à badalação sobre o Flamengo, Pelé se manifestou. Nenhum time do mundo vai fazer o que o Santos fez, diz Pelé, ao falar sobre o atual Flamengo. Rei defende time que comandou na Vila Belmiro e o coloca no topo da história do futebol. E começam hoje as semifinais do Mundial Sub-17. 16h30 jogam México e Holanda e às 20 horas Brasil e França. Às 13h30 tem amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos. E atenção, foi roubado ainda há pouco um Prisma preto, placas NON 6733, ano 2011, é um carro 1.4. Qualquer informação poderá ser dada aqui para a Rádio Difusora deste carro roubado, um Prisma preto, placas NON 6733, ano 2011. Últimas notícias. Dólar sobe a 4,18 e atinge a segunda maior cotação de fechamento da história. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana avançou 0,42%. Pela primeira vez, pretos e pardos são mais da metade dos universitários da rede pública, diz o IBGE. A pesquisa mostra melhoras na educação, mas ainda existe desigualdade grande, segundo o Instituto. Começa a ser pago nesta quinta-feira o abono salarial piso do calendário 2019-2020, ano base 2018, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Também será liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, para quem tem final de inscrição 4.
Nos Estados Unidos, inquérito de impeachment de Trump tem primeira audiência pública. A oposição quer provar que o presidente americano tentou forçar o governo da Ucrânia a investigar a família de seu maior rival político nas eleições de 2020, Joe Biden. Aviões militares sobrevoam La Paz em mais um dia de violência na Bolívia. Houve confronto nas ruas de La Paz e manifestantes chegaram a atirar explosivos em policiais perto da sede do governo. O número de mortos já chega a 10. Enquanto o ex-presidente Evo Morales e seus apoiadores afirmam que houve um golpe de Estado na Bolívia, executado pelos opositores com apoio das Forças Armadas e da polícia, a oposição afirma que o governo tentava a reeleição ferindo a Constituição e desrespeitando o referendo realizado no país em 2016. Já o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse que na verdade se tratou de um autogolpe. Operador financeiro condenado na Lava Jato por lavagem de dinheiro sai da cadeia. Enivaldo Quadrado deixou o complexo médico penal em Pinhais, na região de Curitiba, na noite desta quarta-feira. Pedido de soltura foi feito após decisão do STF sobre prisão em segunda instância. Um acordo de cessar-fogo entrou em vigor às 5:30 da madrugada de hoje na faixa de Gaza, informou a agência France Press, uma fonte egípcia e um líder do grupo armado Jihad Islâmica. Este acordo de cessar-fogo é consequência dos esforços do Egito e obteve o aval das facções palestinas, incluindo a Jihad Islâmica, destacou o responsável egípcio. A Federação Nacional dos Jornalistas emitiu nota nesta quarta-feira convocando a categoria a defender a profissão e apontando inconstitucionalidade na medida provisória 905/2019 do governo Jair Bolsonaro, que revoga a obrigatoriedade de registro para a atuação de jornalistas e de outras 13 profissões. Isso valerá para todas as profissões, com exceção dos casos previstos em ordens e conselhos de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e Conselho de Contabilidade, Enfermagem, Engenharia, Arquitetura e Medicina, entre outros. A MP, publicada no dia 12 no Diário Oficial da União, é mais um passo rumo à precarização do exercício da profissão de jornalista, uma atividade de natureza social ligada à concretização do direito humano à comunicação, diz a nota. A Federação Nacional dos Radialistas não se manifestou, como sempre. Talvez o presidente Luiz Expedito Monteiro de Lima nem saiba o que está acontecendo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou ontem pedido para soltar o ex-deputado federal Nestor Meurer, PP do Paraná, condenado no ano passado pela corte a 13 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Meurer é o primeiro condenado pelo STF na Operação Lava Jato que vai cumprir pena. O OCDE manifesta preocupação com suspensão das investigações com dados do COAF. Para grupo de trabalho que visitou o país, decisão que suspendeu investigações não segue os padrões internacionais de luta contra a lavagem de dinheiro. STF julga caso no próximo dia 21. PSL critica projetos personalistas e pouco republicanos após Bolsonaro anunciar novo partido. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou saída do PSL para criar o partido Aliança pelo Brasil. Ele deixa a legenda após divergências com o presidente e deputado Luciano Bivar. Cúpula do BRICS reúne líderes do bloco em Brasília nesta quinta. Chefes de Estado e de governo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão emitir declaração conjunta. Pauta inclui crises regionais, clima e economia. O encontro acontece no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, desenhada por Oscar Niemeyer. Já estão em Brasília o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Na manhã desta quinta-feira, os 5 se reúnem no Itamaraty em 2 sessões, uma fechada e outra aberta, com transmissão ao vivo. Em seguida, participam de um diálogo com empresários e com o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Ao fim do encontro, os países emitirão uma carta conjunta a ser denominada de Declaração de Brasília. O texto vem sendo preparado há semanas pelos Sherpas, nome dado ao principal negociador de cada país no BRICS. No primeiro dia de evento, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu em reuniões bilaterais o presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na primeira reunião no Palácio do Planalto, Palácio Itamaraty, Brasil e China assinaram protocolos para ampliar a cooperação e os investimentos coordenados em áreas como logística e telecomunicações. Ao fim, Bolsonaro disse que o país asiático cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. As Nações Unidas marcaram este 14 de novembro o Dia Mundial da Diabetes, destacando o alto impacto que os gastos médicos têm sobre os pacientes. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembra que a doença prejudica a saúde e as aspirações das pessoas na educação e no trabalho.
A doença também afeta comunidades, impactando famílias que enfrentam dificuldades econômicas por causa dos custos médicos. O chefe da ONU reiterou o apoio das Nações Unidas aos que vivem com diabetes no mundo e reafirmou o compromisso na luta em prol de suas necessidades e do bem-estar, trabalhando para alcançar a meta de saúde para todos. Mais de 420 milhões de pessoas vivem com diabetes. A doença causa complicações e debilidades físicas como ataques cardíacos, derrames cerebrais, insuficiência renal, miopia, cegueira e amputações. Atualmente a produção de insulina é controlada por 3 fabricantes e essa situação encarece o produto. No país africano Gana, por exemplo, o uso da insulina pode corresponder a 5,5 dias de salário ou 22% dos rendimentos mensais. Segundo a OMS, mesmo em países mais desenvolvidos, várias pessoas acabam usando menos insulina do que o necessário e com isso corre o risco de morrer ou ter complicações. Com a nova iniciativa, a agência da ONU quer que a indústria diversifique a produção mundial de insulina, fabricando mais genéricos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro faz acenos à China e Índia no primeiro dia da cúpula do BRICS. Folha de São Paulo. Depois de 12 horas, aliados de Guaidó deixam a embaixada da Venezuela em Brasília. O Estado de São Paulo. Oposição questiona no STF voto do Brasil na ONU contrário ao fim do embargo a Cuba. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Caixa ameaça quebrar contratos e ampliar a jornada de trabalho para 8 horas. Valor econômico. Dólar sobe, afetado pelo exterior e passa R$4,18. Estado de Minas. Minas entra para o grupo de maiores estados exportadores de cachaça. Jornal do Comércio no Recife. Brasil fecha temporariamente a embaixada e consulados na Venezuela. Fortaleza, Diário do Nordeste. Condenado a 10 anos de prisão, motorista que atropelou e matou criança de 11 anos. Porto Alegre, 0 hora. Apoio na Câmara e 490 mil assinaturas em 5 meses. Os desafios do novo partido de Bolsonaro. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Comércio em ascensão às vésperas do fim de ano. Em tempo. Força Tarefa abre combate contra fraudes no Black Friday. Diário do Amazonas. Refis também parcela as dívidas do Implurb. A crítica. Processo seletivo, contratos temporários. Governo vai contratar 4.000 professores. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje, e termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Evaldino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.